Olá, sejam bem-vindos aí para a nossa aula de ciências. Eu sou o professor Daison Jardim e vamos ver aí o que temos na nossa aula 20. Nós vamos ver aí sobre a revisão. Então, caderno e caneta na mão e vamos para a nossa aula. Olá, então nós iniciamos aí a nossa aula, né? Vendo como é que acontecem as relações entre os seres vivos. E aí nós vamos comentar um pouco sobre a cadeia alimentar. Veja aí que na cadeia alimentar, né, ela é uma representação da cadeia trófica, né, que representa uma sucessão linear na qual ocorre a transferência de matéria e energia em um ecossistema. Então, nesse processo aí de transferência de energia, né, que ocorre entre os vários componentes dessa cadeia trófica, né, todos aqueles seres vivos que participam dessa cadeia trófica, então é possível notar, né, que a sequência dos seres vivos, eles vão desempenhar papéis específicos em cada posição que eles estejam, né? Ou seja, eles podem ser fonte alimentar para outros organismos. E aí, todos esses exemplos de seres vivos, eles estão presentes na natureza, desde as plantas, desde os vários animais, ou sejam as aves, ou sejam os mamíferos, ou sejam os peixes, até mesmo os micro-organismos, todos eles têm uma função dentro daquele ecossistema. E dentro dessa função que eles exercem, eles estão ali participando da cadeia alimentar, né, daquela cadeia trófica. E entre esses seres vivos ocorre a transferência de energia. Veja aí que a transferência de energia é o processo, né, que ocorre dentro de uma cadeia alimentar. Então, nós temos aqui que esse processo de transferência de energia na cadeia alimentar, ele é unidirecional. Ou seja, o que significa esse sentido unidirecional de transferência de energia na cadeia alimentar? Ele sempre tem início, né, olha só, com um organismo que é produtor, né, e aí ele vai passar para os consumidores, ou consumidor primário, consumidor terciário, né, e assim sucessivamente, de quantos seres vivos estão participando daquela cadeia alimentar, e ele vai terminar lá em um organismo decompositor, que já são micro-organismos que vão fazer com que aquela ciclagem de nutrientes ocorra. Então, nós temos aqui na ilustração a fonte de energia, né, luminosa, que é o Sol. Então, o Sol vai emitir essa energia lá para os organismos produtores, e nós temos como exemplo aqui uma planta. É dentro da planta que vai acontecer a fotossíntese, né? Essa fotossíntese, ela está ocorrendo aqui, dentro da planta, em que eles são organismos autotróficos, eles têm a capacidade de produzir seu próprio alimento, e eles são chamados dentro da cadeia trófica e nesse processo de transferência de energia de produtores. Mas esse fluxo ele tem que continuar. Olha aqui, nós temos um besouro, ou todos os insetos, né, representando insetos, né? E aí eles vão se alimentar por um acaso dessas plantas. Então, eles estão aqui denominados de consumidores primários. Eles já vão se alimentar das plantas, né? Já no grupo de consumidores primários. E nós temos também um sapo, aqui representando um ser vivo que vai se alimentar de insetos, ou seja, os insetos vão servir de alimentação para o sapo, possivelmente. Então, ele já está ali também, ele é um consumidor,
né, dentro dessa cadeia trófica, né, e ele vai, então, ser chamado de consumidor secundário. E, na sequência, nós temos aqui um gavião, né? E esse gavião vai se alimentar, possivelmente, do sapo. Então, ele também é chamado de consumidor e ele, aqui representado nesta ordem, de consumidor terciário. Então, todos estes que eu comentei aqui para vocês, que participam dessa transferência de energia, sejam eles o produtor e o consumidor, nos exemplos que eu apresentei aqui para vocês, todos eles estão ali participando desse fluxo de energia, né? Desse fluxo de energia aqui, ó, no sentido unidirecional. E a cada momento que ele está transferindo para outros, ele vai diminuindo essa transferência de energia, porque a maior quantidade está naqueles organismos produtores. Tá? Então, quando nós temos aí, são denominados de níveis tróficos. Tá? Níveis tróficos. E aí os níveis tróficos, eles já são ali as cadeias alimentares que são compostas por 3 níveis tróficos. E como eu comentei com vocês, eles são os organismos produtores, são aqueles organismos que produzem o seu próprio alimento, né? Eles ocupam o primeiro nível trófico. E aí, na sequência, nós vamos ter os organismos consumidores. Os organismos consumidores, eles são aqueles que são incapazes de produzir seu próprio alimento. Então, eles são, assim, também denominados de heterotróficos, porque eles vão se alimentar de outros seres vivos para poder se manter vivo, né? Esses organismos consumidores, eles podem ser classificados, como eu comentei com vocês, em consumidores primários, consumidores secundários, e consumidores terciários, e assim sucessivamente, né? Também tem quaternários, quinternários, tá bom? E esses consumidores, como eu disse para vocês, eles não conseguem produzir seu próprio alimento, e assim eles precisam se alimentar de outros seres vivos. Para completar essa transferência de energia, nós temos os organismos decompositores, que já são micro-organismos, que decompõem a matéria orgânica e atuam em todos os níveis tróficos. Ou seja, sejam nos seres vivos que são produtores, consumidores, né? Os vários níveis de consumidores, esses micro-organismos que são denominados e que atuam na decomposição da matéria orgânica, eles vão atuar, eles vão participar desse processo de transferência de energia, agindo em todos os seres vivos, sejam eles produtores ou os vários níveis, né, tróficos de consumidores, consumidor primário, consumidor secundário, e assim sucessivamente. Nós temos exemplo aí desses níveis tróficos, vejam, né, os níveis tróficos em um ambiente terrestre. Então, nós temos aí como exemplos, né, aqueles seres vivos que eu comentei com vocês, que são os produtores, como exemplo, as plantas, né? Nós temos ali, aqui já outros insetos, como exemplo, os cupins, eles são consumidores e então denominados de consumidores primários. Vejam, né, que essa setinha aqui, ó, ela está indicando a transferência dessa energia, o fluxo de energia entre esses vários níveis. Aí nós temos um exemplo aqui de um tamanduá, em que ele já vai atuar como consumidor secundário, porque está se alimentando de cupins, né? E, assim, aqui uma sussuarana, né? Um tipo de felina, ele vai ali ser um predador, né? E vai se alimentar, por um acaso, do tamanduá. Então, nessa transferência de energia aí, estão os produtores e consumidores. E os decompositores, olha só, eles vão atuar sobre todos esses níveis tróficos em que eles vão participar da decomposição
de todos esses seres vivos. Então, sejam fungos ou bactérias, eles vão atuar no processo de decomposição, quando partes do corpo ou o ser vivo todo, né, morre e completa seu ciclo de vida, esses decompositores eles vão atuar nesse processo de decomposição. O mesmo exemplo de transferência de energia também vai ocorrer em ambientes aquáticos. Vejam aí que os níveis tróficos em ambientes aquáticos, claro que com exemplos relacionados a ambientes aquáticos, nós temos as algas, que são aqueles organismos produtores, né, que vão, onde vai ter início da produção de energia, que é com os seres autotróficos, né, as plantas e as algas são autotróficos e eles, através do processo de fotossíntese, vão produzir seu próprio alimento. E aí nós temos como exemplo a lesma, que vai se alimentar dessas algas, né? Nós temos os peixes que vão se alimentar, irão se alimentar das lesmas. E nós temos aí um exemplo de uma ave, a garça, né, que irá se alimentar dos peixes. São exemplos de vários seres vivos que participam desses níveis tróficos, né? E sobre todos esses irão participar os decompositores. Na decomposição, como o próprio nome diz, né, são micro-organismos que atuam no processo de decomposição desses seres vivos, né, para que ocorra a ciclagem dos nutrientes. E foram apenas exemplos que eu passei agora para vocês, mas você pode substituir por vários outros seres vivos que estejam ao redor de vocês. Basta saber qual é a posição, né, a partir dos organismos produtores, como as plantas, e quem se alimenta de plantas, que também podem ser denominados como herbívoros, né? São consumidores primários, mas popularmente também eles podem ser chamados de herbívoros, porque estão consumindo plantas. E assim sucessivamente, consumidor secundário, consumidor terciário, formando esses vários níveis tróficos e uma cadeia alimentar, quando tem um fluxo unidirecional. É uma sequência entre produtor, consumidor e irão todos serem decompostos por aqueles micro-organismos decompositores. Também, além do conceito de cadeia alimentar, nós temos um outro conceito, que é o de teia alimentar. Veja aí que a teia alimentar é um conjunto de cadeias alimentares interligadas entre si, né? Então, nós não temos mais uma única cadeia, nós temos várias cadeias interligadas que são denominadas de teias alimentares. As teias alimentares, elas refletem melhor as relações tróficas entre os produtores, consumidores e decompositores. Como nós temos aqui, produtores, consumidores e decompositores. Porque todos esses, eles são conceitos, e é importante vocês terem anotado esses conceitos aí no seu caderno, para que você possa, então, colocar exemplos, né, dos seres vivos que participam desses grupos. E, né, todos eles, quando estão numa floresta, por exemplo, em um ecossistema que é complexo, ele vai ali participar de um conjunto de várias cadeias alimentares. E aí é que nós temos, né, que são essas teias alimentares, elas são complexas e mostram mais fielmente o fluxo de nutrientes e energia que vai ocorrer lá em um ecossistema. Então, esses ecossistemas aí, eles podem tanto ter uma única cadeia, tá, de vários seres vivos, como uma teia alimentar. Vocês têm aí uma comparação desses dois conceitos, cadeia alimentar e teia alimentar. Vejam na teia alimentar o quanto que, enquanto um inseto, ele pode servir de alimento para, olha só a seta,
para um sapo, ele também pode servir de alimento para um camundongo, por exemplo, tá? Aqui, olha só. Enquanto o sapo pode servir de alimento para uma águia, né? Ele também pode servir de alimento para uma cobra. Então, a posição de um ser vivo, para ser aplicado o conceito de produtor ou os vários tipos de consumidores, só é possível dentro de uma cadeia alimentar. Mas quando estamos dentro de uma teia, analisando uma teia alimentar, há várias possibilidades das posições desse mesmo ser vivo, né, desse mesmo organismo, dentro de vários exemplos de cadeias alimentares. E aí, isso reflete o conceito de teia alimentar. Ele reflete mais fielmente essas complexas relações que ocorrem no ecossistema, que ocorrem em um ambiente de floresta, um ambiente terrestre, ou que vai ocorrer ali em um ambiente aquático, porque todos aqueles seres vivos, aqueles organismos, eles estão presentes e interagindo entre si. E aí que nós temos essas várias relações ecológicas entre seres vivos. Um dos conceitos dessas relações ecológicas que podem haver entre os seres vivos são as relações ecológicas desarmônicas. Vejam aí que as relações desarmônicas ou negativas são aquelas em que pelo menos uma das espécies envolvidas sofre algum prejuízo, né? Nós estamos aqui comentando das relações ecológicas desarmônicas, mas também temos as relações ecológicas harmônicas, em que esses seres vivos não causam prejuízos entre si. Tá? Nas relações ecológicas desarmônicas, a relação ecológica que há entre esses dois seres vivos, nessa relação, nessa interação, já tem um deles prejudicado, já tem ali um prejuízo. E aí nós temos vários conceitos também, como eu vou apresentar para vocês aí. Vejam que as relações interespecíficas desarmônicas são aquelas interespecíficas entre espécies diferentes, tá? A palavrinha interespecífica significa entre espécies. E aí nós temos as relações desarmônicas chamadas de parasitismo, predatismo, competição e amensalismo. E também temos as relações ecológicas intraespecíficas. Intraespecíficas, ou a palavra aí, o radical, né? Intra, ele quer dizer dentro da mesma espécie, dentro dos indivíduos da mesma espécie, né? E aí, como conceitos, nós temos o canibalismo e a competição. Então, dessas relações intraespecíficas, nós temos o canibalismo e a competição. E nós vamos ver sobre cada um desses agora, iniciando pelas relações interespecíficas desarmônicas, que nós temos aí o parasitismo. No parasitismo, né, as características desse tipo de relação desarmônica, em um organismo que é chamado de parasita, ele se beneficia enquanto prejudica o hospedeiro. Então, nós temos aí um organismo parasita, né? É aquele que vai se beneficiar, ele tem os benefícios, e o outro, que é chamado de hospedeiro, ele é prejudicado. Então, nesse exemplo de relação, nós temos os carrapatos, né, em mamíferos, pulgas em animais de estimação. Tá? E aí nós temos o parasitismo. O próximo que nós temos aí, são o predatismo, tá? Em que um organismo que é o predador, né, ele se alimenta de outro, que são chamados de presas. E aí eles resultam
na morte da presa. O predador ele vai se alimentar da presa. E aí, como exemplo, né, nós temos os leões caçando gazelas na savana, por exemplo. E isso pode acontecer com uma onça, né, que vai ali, é o predador de uma cutia, por exemplo, de uma capivara. Então, podem ter vários exemplos aí a partir do ambiente que você esteja. Tá? Nós temos a competição, onde tem 2 ou mais organismos que disputam os mesmos recursos. Esses mesmos recursos, eles podem ser recursos como alimentos, né? Então tem 2 organismos que estão se alimentando, que estão competindo pelos mesmos alimentos, por água, por espaço, né? Então são muito, eles têm uma competição entre eles. E como exemplo aqui nós temos que as plantas competindo por luz solar e nutrientes do solo. Quando várias plantas, que as sementes germinam no solo, essas plantas vão começar a competir pela luz solar que está chegando naquele ambiente, dentro de uma floresta, por exemplo, e também pelos nutrientes do solo. E é assim que nós temos que apenas algumas plantas conseguem se desenvolver e crescer a partir daquela competição que ocorriam entre eles, tá bom? O próximo aí é o amensalismo. Uma espécie é prejudicada enquanto a outra não é afetada. E aí, como nós temos aqui como exemplo, uma planta liberando substâncias químicas tóxicas que inibem o crescimento de outras plantas nas proximidades. Então, aquela planta ela sempre está sendo beneficiada, né? Ou seja, é indiferente ao prejuízo da outra planta, porque ela libera substâncias químicas para outra planta, mas ela, em nenhum momento, ela está sendo ali afetada por essa relação, tá bom? E o canibalismo é quando um organismo se alimenta de indivíduos da mesma espécie. Então, quando tem essas relações desarmônicas de canibalismo, nós temos insetos que canibalizam ovos da própria espécie em condições de escassez de alimentos. Por exemplo, o caso do louva-a-Deus e da aranha-viúva negra também são exemplos de canibalismo que ocorrem na natureza. E aí nós eu enfatizei para vocês agora exemplos de relações ecológicas desarmônicas, em que um desses organismos vai sofrer prejuízo entre si, tá bom? E também estudamos sobre as gimnospermas. Vejo aí que as gimnospermas, elas vêm do grego gimnos, nu, e esperma, sementes. São plantas terrestres que vivem preferencialmente em ambientes de clima frio ou temperado, né? Climas mais amenos. Então, nós temos exemplos como pinheiros, sequoias e ciprestes. E das gimnospermas, eles recebem esse nome porque têm sementes nuas, né? Eles também possuem raízes, caules e folhas. Eles apresentam vasos condutores que transferem no seu interior aí substâncias, né, que vão alimentar todas as partes da planta, e também possuem ramos reprodutivos com folhas modificadas, que são chamados estróbilos, como nós vimos aí na ilustração. Também sobre as plantas nós temos as angiospermas. As angiospermas, elas vêm do grego angeios, que significa bolsa, e esperma, semente. Então as sementes estão protegidas por essas bolsas, né? Pela polpa, por exemplo, desses frutos. O grupo mais variado em número de espécies em componentes do reino plante, que são aí as angiospermas, elas estão em maior diversidade, em maior quantidade. E elas possuem um sistema do corpo completo, com raiz, caule, folha, flor, semente e fruto. Diferente das gimnospermas, que não possuem fruto.
elas possuem sementes nuas, as gimnospermas. Já as angiospermas possuem sementes envoltas por essa polpa, né? Então, elas são sementes cobertas. Como exemplos aí nós temos dos processos evolutivos aí das angiospermas, que é a presença de flores e frutos. Elas evoluíram para esses dois itens, né, das partes dessa planta, né? Então nós temos aí vários exemplos, né, de flores e frutos que são facilmente encontrados no nosso dia a dia. Tá? Então, esses assuntos aí todos a respeito das cadeias alimentares, teias alimentares, né? As relações ecológicas que ocorrem entre os seres vivos e também sobre as características das plantas gimnospermas e angiospermas fizeram parte aqui da nossa revisão. Tchau!